E esse besouro logo se aproxima desse arbusto. E logo segue se alimentando desse arbusto. Bem, aí são besouros herbívoros. E seguem esses herbívoros aí. E agora aparece um predador aéreo. Uma libélula gigante. Que logo parte para cima desse besouro azul. E logo ataca esse besouro. E logo segue mordendo esse besouro. Essa é a Meganeura. Uma libélula gigante pré-histórica. Ela logo segue devorando esse besouro. Bem aí, a libélula gigante devora de vez esse besouro. E agora segue saindo daí. Bem aí, podemos observar a terra primitiva. Com besouros. E grandes artrópodes carnívoros. E bem aí segue essa floresta. Onde um grande predador terrestre segue aparecendo. Uma aranha gigante. A maior espécie de aranha que já existiu. E essa aranha logo segue aparecendo. E bem aí é um besouro andando. Ele acaba batendo de frente com essa aranha. A aranha segue andando. E agora ela está prestes a abocanhar esse besouro. E logo passa a atacar suas mandíbulas no besouro. Matando de vez esse besouro. E agora segue devorando esse besouro. Essa aranha acaba de predar esse besouro. Terminou o Carbonífero há muito tempo. Teve a extinção do Permiano, que extinguiu grande parte da vida na Terra. Um grupo de répteis evoluíram e deram origem a eles, os dinossauros. Este é um dinossauro herbívoro bípede menor, enquanto ali há um dinossauro herbívoro que segue se aproximando dele. Esse herbívoro quer este arbusto. E para ele ter esse arbusto, ele terá que passar por este outro dinossauro. Logo, ele começa um ataque. Ele taca os seus espirrões neste dinossauro e mata ele. Agora, ele passa a matá-lo. E agora ele tem esse arbusto para ele. Bem aqui segue toda essa megafauna. Estes são os estegossauros, dinossauros com placas nas costas. Bem aí esses dinossauros logo seguem andando por toda essa megafauna. Estegossauros, dinossauros com placas nas costas, que servem para resfriar o corpo de todo esse calor do Jurássico. E esses outros herbívoros bípedes seguem andando por toda essa megafauna. Mas agora começam a aparecer saurópodes, dinossauros com pescoços gigantes. Este é o brontossauro, a menor espécie de saurópode da região. Só que bem grande, tão grande quanto os estegossauros. Segue esse herbívoro andando, o brontossauro. E segue andando por toda essa megafauna. Bem aí logo segue este brontossauro. Segue andando por toda essa floresta. Segue andando por toda essa floresta. E bem aí, ele logo segue por todo esse lugar.
segue passando por aí. Só que o perigo logo pode espreitar. Ele segue andando pela floresta, mas o perigo logo espreita. É um alossauro, o rei do Jurássico, um grande carnívoro. Ele logo avança para cima deste brontossauro e com suas garras ferozes logo segue dilacerando a carne desse brontossauro. Mas não é o suficiente, então ele logo morde o pescoço dele, matando ele. Agora segue devorando de vez esse brontossauro. Bem aí seguiu se aterrorizando o Jurássico e logo segue devorando o brontossauro. Bem aí seguiu se aterrorizando o Jurássico e logo segue devorando o brontossauro. Bem aí segue outra floresta, onde há um brontossauro e um estegossauro que seguem andando pela floresta, logo indo para um lago. Só que esse lago também é perigoso. Eles logo seguem indo para o lago, com toda a sua sede. Só que bem aí o perigo espreita. Eles logo seguem indo para o lago. Agora eles estão no lago. O brontossauro logo segue bebendo a água. E o brontossauro é um dinossauro bem vulnerável. Há um crocodilo. Este é o Sacrochuchus, o maior crocodilo que já existiu. Ele morde de vez o pescoço desse brontossauro. O brontossauro cai e ele dá o giro da morte, matando de vez esse brontossauro. É uma morte bem violenta, uma mordida no pescoço de um grande crocodilo. E ele logo segue devorando o brontossauro. Neste lago, ataques de crocodilos acontecem bastante. O Sacrochuchus acaba de aterrorizar de vez esse lago. E bem aí segue essa floresta, onde aparece o grande Camarassauro, o maior saurópode da região. O Camarassauro logo segue andando. E bem aí segue o Camarassauro, andando por essa região. Ele praticamente quer o arbusto daquele estegossauro. São grandes consumidores de vegetações. Eles desmatam grande parte da vegetação de todas as florestas. Ele logo parte para cima do estegossauro, dando um golpe. Agora o estegossauro sai caído no chão. Um golpe de um camarassauro faz muito mal para um estegossauro. E ele segue traumatizado. É um trauma para um estegossauro ser atacado por um camarassauro. O estegossauro pode sair com ossos quebrados quando é atacado por um gigante desses. E esse estegossauro logo segue andando próximo a esse lago. Esse estegossauro logo segue andando próximo ao lago. Ele está em busca de alimento e está migrando para uma floresta. E ele logo segue andando em busca de alimento. O estegossauro segue andando cada vez mais. E agora ele entra aí. Ele logo segue andando para essa floresta, em busca de alimento. Porém, essa busca por alimento poderá ter um preço alto. Pois bem aí, um gigantoaptor está caçando.
O Gigantopithecus tinha avistado esse estegossauro. E agora ele segue avançando para cima dele. E dá um golpe nas costas dele, dilacerando a carne dele e matando ele instantaneamente. O Gigantopithecus segue devorando esse estegossauro. Ele passa a devorar de vez esse estegossauro. Só que é o último estegossauro que ele teria caçado, pois ele está muito próximo do lago, onde um Sacrochuchus está caçando. O Sacrochuchus o avistou, e agora ele o abocanha. Ele simplesmente dá uma mordida fatal e leva o seu corpo para o lago, onde ele devorará o seu corpo. O Gigantopithecus foi morto. Bem aí, este alossauro está andando em busca de alimento. Esse grande carnívoro logo segue avançando para cima deste camarassauro. Ele logo segue avançando para cima do camarassauro. Porém, isso não é nada seguro. Ele logo avança para cima do camarassauro. E o camarassauro logo bate o seu pescoço nele. Bem, essa batida é cruel, derrubando de vez esse alossauro. Porém, o camarassauro se assusta. Um ataque de um alossauro é bem intimidador. E o camarassauro logo segue saindo, enquanto o alossauro fica caído no chão. Mas ele logo se levanta e continua sua busca por alimento. O alossauro segue firme. E quem ele irá caçar será esse estegossauro. E ele logo avança para cima do estegossauro. Avança de vez para cima dele. E começa a atacar com as suas garras, dilacerando a carne do estegossauro, matando ele violentamente e o devorando.